Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, Anitta, novamente. Eu vim apresentar o trabalho sobre a interoperabilidade do barramento do processo à luz da 61850 e da nova norma, que é a 61869, que ela vem de encontro com a 61850, é uma lei complementar, uma norma complementar, e também fala um pouco do sincronismo temporal, que passa a ser tão importante para a gente agora, nesse novo mundo do barramento de processo. Então, pessoal, como resumo, a gente tem então a demonstração dessa experiência que a gente teve interoperabilidade de múltiplos fabricantes, verificar a questão de sincronização e realizar ensaios com standalone merge units e EDs que leem já o sistema em sample velo. Então, inicialmente, com a 650, esse foi um desenvolvimento do nosso sistema de proteção, automação e controle. Foi inserido o conceito de data models, que é um dos grandes vantagens aí da norma 650, e também a condição de padronização de comunicação, onde as coisas se tornaram interoperáveis, que significa o quê? Vão ser compatíveis entre fabricantes diferentes e não sendo uma solução unicamente proprietária, que é diferente de intercambiabilidade, onde você pode substituir um por outro totalmente. Então, a gente tem que levar isso em conta. Então, a gente tem na 1850 praticamente três tipos de comunicação. A comunicação MMS, que é cliente-servidor, a comunicação GUS, que trabalha a comunicação, por exemplo, na horizontal entre EDs, ou o GUS de triplo, que vai para o processo, e a nossa chamada Sample Velo USB, que é o que? Os nossos valores amostrados de tensão e corrente, que passam a ser digitalizados e enviados para os nossos IEDs. Então, é como se o nosso conversor AD passasse hoje da porta do IED, ele passa para antes, ele vai ficar em campo e as amostras já chegam digitalizadas para ele. Então, nós temos aí, o Sample Velo pode ser trabalhado através de non-conventional instrument transformers, como o nosso transformador que a gente está demonstrando ali no CDGE, através de Merge Units e através da Standalone Merge Unit, que é uma Merge Unit que vai pegar o sinal analógico, converter do TC e do TP convencional, trabalhar ele da forma digital. E daí a importância da nossa sincronização. Para isso a gente precisa garantir os nossos ensaios de interoperabilidade e fazer uma familiaridade com essa nova tecnologia. Às vezes parece difícil, pessoal, mas não é. Então vamos lá. Aqui a gente fez uma condição bem tradicional, onde a gente tem o barramento da estação, o barramento de processo, onde está sendo ligado aqui os nossos equipamentos. E a questão da sincronização. Por que da importância da sincronização? Uma vez que se trabalha com mais de uma Merge Unit, para que esses sinais sejam alinhados no tempo e a gente possa medir ângulo, a sincronização é necessária. Então, através da 61859-2, ela fala de sincronização, e ela representa o momento exato de cada aquisição do sinal. O sample count é um valor que está dentro do frame, dentro da mensagem Ethernet do sample velo, e ele serve para reconstruir a forma de onda. É reposicionado todas as amostras e se sabe que exatamente no número daquele sample count foi o momento que a amostra foi requisitada, para que informações de diferentes merge units sejam, digamos assim, alinhadas no tempo e sincronizadas. Isso é importante porque pelo nosso ângulo de fase, a gente precisa disso, porque existe um chaveamento estatístico na rede Ethernet e o caminho, esse tempo pode variar, assim como a gente viu, se tiver um carregamento maior ou menor na rede, o tempo de transmissão desse frame pode ser variado. Então a gente não pode ficar à mercê desse tempo variando. Então a gente precisa dessa sincronização para saber o exato momento que a forma de onda foi aquisitada e foi convertida. Então esse aqui é um exemplo do mecanismo de sincronização da norma. Nós temos aqui 50 Hz por segundo, 80 pontos por ciclo, e nós temos o primeiro frame, sample count 0,
aqui, que aconteceu no exato momento cravado aqui, no zero redondo, e a gente tem aqui, no caso, depois de 250 microsegundos, um novo frame, uma nova amostra. Depois, novamente, em 250 microsegundos, uma nova amostra, que é a amostra aqui no número 2, depois, novamente, o 3. E até onde isso vai, pessoal? Vai até chegar um novo pulso de sincronismo. Então, quando o PPS chega novamente, quando esse pulso fica cheio, quando vai dar aqui, por exemplo, 13 horas, 1 minuto e 8 segundos, ele vai acontecer o quê? Ele vai zerar, porque ele vai chegar no 3.999, ele vai chegar aqui no zero, que vai coincidir com esse pulso de sincronismo. Esse é o mecanismo da norma. Essa figura, pessoal, ela ilustra aqui os vários tipos de sistema de sincronização que a gente pode utilizar na nossa subestação. Nós temos aqui em verde a parte que está o I3E 1588 PTP, onde temos aqui os switches de APTP na parte de barramento de processo, e nós temos aqui na parte de barramento de estação, nós já estamos trabalhando aqui, por exemplo, com IGB, ou aqui em cima na parte que vai para o monitoramento, supervisório, SNTP, porque os requisitos de tempo já são outros. Então nós temos vários requisitos de tempo diferentes para cada aplicação da norma 1150 dentro da nossa subestação. Então, agora falar um pouquinho da 61869, pessoal. Essa norma ela é complementar à 1850 e ela substitui a 644-8, que era baseada na Light Edition. Ela insere as definições de Merge Unit e Standalone Merge Unit. Ela também fala, já foi passado aqui, o tempo de atraso de processamento pode ser até 2 milissegundos. Ela padroniza o PTP, que é o Precision Time Protocol, para ser o nosso sistema de sincronização, deixando o PPS como uma alternativa. E ela também insere as definições de Holdover Mode e Free Running. O que seria o Holdover Mode? O nosso equipamento, uma vez que ele perde a sincronização, ele tem que se segurar por um determinado tempo. Esse tempo que se segura dentro de uma determinada precisão é o tempo de holdover. E o free running? O free running é sem sincronização nenhuma, qual é a precisão máxima que ele vai ter que estar dentro. Então essas são as condições quanto à sincronização. E ela criou algumas variações quanto ao tipo de nomenclatura de Merge Unit, estrutura da mensagem, número de ASDUs, taxa de amostragem, número de sinais. Vamos verificar aqui um quadro que vai nos dar um pouco disso. Então nós temos aqui, com atenção especial para os primeiros, a gente tem 4.000 Hz ou 4.800 Hz, esse para 50 Hz, o de baixo para 60 Hz, que são as definições do Light Edition. Ele mantém a compatibilidade, então, com o sistema legado. Essa é uma tabela da 61869-9, foi publicada recentemente, no ano de 2016 ou 2017. E nós temos uma taxa preferida pela norma. A taxa preferida pela norma, ela trabalha com 4.800 Hz, só que ela trabalha com 2 ASDUs. E o que vem a ser isso? Então, cada frame leva não mais uma amostra, mas leva 2 amostras, é encapsulado. 2 amostras dentro da mesma mensagem para ser enviado. E essa é a taxa preferida da norma. Então aqui vamos falar um pouco das nossas experiências. A gente trabalhou aqui então com equipamento de testes da Comprova, o CME 710. Nós também tivemos junto com ele um acessório para sincronização CGPS, uma Merge Unit da Reason 1320, com um IED Maicon 446, um IED da Siemens Protect Sim e também um IED aqui da BB, que foi utilizado para os testes, e a nossa referência de software, que foi o Multi-In Sample Velo. Então a gente fez a injeção, e a gente vai mostrar aqui pelo equipamento de teste na Merge Unit, e isso foi distribuído, e também a injeção direto pelo equipamento de teste do Sample Velo, e verificando a medição no display de cada um desses painéis. Então o que acontece com a nossa realidade? A gente tinha uma condição que a gente trabalhava com ferramentas de teste que estavam compatíveis com nossos blocos de aferição, e a gente encontra uma nova realidade, que é o quê?
é a nossa parte de rede. Então, é um pouco assustador, assim, pessoal, mas a gente vai chegar lá sem problemas. Então, a ferramenta ela tem que ter total suporte SM850, recebe sample values para tratar de chaveamento estatístico, verificar essas condições, o tempo de processamento, tempo entre frames, verificação da flag de sincronismo, e também, além disso, ele permite uma condição muito interessante, que é o quê? Simular condições de erro no envio de sample value. Então você pode simular perda de pacote, você pode simular pacote atrasado, pacote corrompido, perda de sincronismo. Isso vai permitir que você verifique o quê? O comportamento do seu IED sob teste. Aquele seu IED sob teste, ele está prevendo isso? Se acontecer alguma dessas condições, que podem ser acontecidas dentro de uma rede Ethernet com algum tipo de problema, o que ele vai fazer? Ele vai estar trabalhando da maneira que você espera? E a parte de sincronização, tem que estar apto a trabalhar com PTP, IRIG-B e também PPS. Então, os ensaios. A gente verificou a medição no display, injetando o sample value na rede do barramento de processo. Através do Working Group B553, a gente definiu duas estratégias de testes aí. Através dele foi testado o formato do frame e também o erro de digitalização. Então esse aqui é o nosso primeiro cenário. Então nós temos aqui o equipamento de teste, injetando um sinal analógico na Merging Unit, a Merging Unit externando o sample value uma vez feita a digitalização e disponibilizando isso no nosso barramento de processo, que vai ser entregue para todo mundo que estava ligado a ele. Então, o que a gente pode enxergar no display dos nossos IEDs? O valor injetado de 1000 amperes, aqui nós temos Micron, Siemens, ABB e no Multim, e 110 kV e 1000 amperes, a gente estava lendo ali no formato do frame, foi verificado que estava ok, ele tinha recebido com sucesso. Depois a gente já fez um segundo ensaio diferente, onde o equipamento de teste, propriamente dito, ele já externa o sample value. Então foi colocado dele, já injetando na rede, um barramento de processo, onde os IEDs ali vão receber aquele sample value. E também verificando no painel dos instrumentos a mesma condição. Só que aqui nós temos já uma condição mais cravada, porque foi calculado e não foi digitalizado. Então nós temos 1000 cravado aqui, 1000 amperes, aqui também no IED. Conclusões, pessoal. A gente tentou nesse trabalho fazer algumas elucidações quanto a 1150 e a 1869, que passa a ser uma realidade para a gente. Verificamos a interoperabilidade de IEDs de diferentes fabricantes trabalhando com fontes diferentes de sample value também. Através dos testes sugeridos pelo Working Group, a gente fez o teste de formato do frame e o teste de erro de digitalização. E uma coisa muito interessante que a gente verificou com esses testes é que fabricantes diferentes, eles trabalham também com metodologias de filtragens diferentes. Essa conclusão é muito importante. Então a gente teve uma condição que a gente verificou. Quantum Sample Value ID, que é o nome que se dá àquela Merging Unit. Filtros também em relação ao APP-ID, filtros em relação ao MAC de destino e filtros em relação ao Configure Revision. Então, alguns IEDs, eles filtraram apenas pelo nome da Merging Unit. Então, uma vez colocado o nome da Merging Unit, ele recebia aquilo. Outros já precisavam de ser o Sample Value ID e o APP-ID, e outro precisou do Sample Value ID, o APP-ID, o MAC e o Configure Revision. Então, mostrando que fabricantes diferentes talvez apliquem ou habilitem filtros diferentes em suas mensagens. Isso é uma lição aprendida e importante para a gente quando vai comissionar e colocar essa nova tecnologia em operação. E uma outra informação também importante, que a gente não deve esquecer, a questão do sincronismo é absolutamente importante, e uma mesma Merge Unit, os sinais já são sincronizados. Então, se eu tenho o uso de uma Merge Unit, nesse caso, eu tenho todos os sinais daquela mesma Merge Unit, mesmo que se falte sincronismo, eles estão sincronizados entre eles.
Então, o formato Light Edition trabalha com 4 correntes e 4 tensões, 3 correntes de fase mais neutro, 3 tensões de fase mais neutro, e todos esses sinais já estão trabalhando com a sincronização interna. Agora, quando você pega duas merge units diferentes, como, por exemplo, um disjuntor e meio, ou com uma produção de transformador, que você pode pegar dois lados, isso tem a questão do sincronismo. Um outro ponto para a gente destacar quanto a isso também, é que a 61869, ela trabalha com um modelo flexível de merge unit. O que seria esse modelo flexível? Ele permite que se trabalhe com uma merge unit de até 20 canais. Então, é possível também trabalhar com a merge unit com mais canais, evitando alguns problemas de sincronismo. Então, por exemplo, uma produção de transformador, trabalhar, por exemplo, com 6, 9 ou 12 correntes dentro de uma mesma merge unit para evitar a necessidade ou a vulnerabilidade quanto à sincronização. Pessoal, é isso que eu gostaria de passar para vocês aí. Muito obrigado.